Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje, o nosso papo será sobre envelhecimento, terceira idade, idosos, tudo que gira em torno dessa coisa magnífica que é o envelhecimento. Eu falo magnífico que quem não envelhece morre, não é mesmo? Nós temos o grande prazer de receber aqui doutora Egeni de Araújo Costa, professora titular da UFO, possui livros de sua autoria nas áreas de recreação, lazer e envelhecimento. Tem experiência na área da educação e saúde, com ênfase em educação física, atuando principalmente nos temas atividade física para idosos, lazer, recreação, avaliação física e funcional, qualidade de vida, bem-estar e envelhecimento. Conosco também o Dr. Marcos Alvenair, médico geriatra intensivista no Mater Dei, Santa Genoveva e no SIM, Centro Integrado de Medicina. Doutor em Neurociências pela Unifesp, focado em preservação ambiental, espírita na fé, voluntário no Fraternidade Sem Fronteiras. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Bom, só para dar uma contextualizada na nossa conversa, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Os velhos de hoje estão se cuidando mais? Hoje são 33 milhões de idosos e contando. Esse fenômeno é conhecido como a inversão da pirâmide etária. Anteriormente, a base da pirâmide populacional era composta por jovens, enquanto os idosos eram uma minoria. Agora, a base está diminuindo e a parte superior, representada pelos idosos, está crescendo. Aquela coisa de essa inversão tem implicações significativas para a economia, para a estrutura social do país, não, doutor Marcos? Há uma influência extremamente importante, uma vez que quando nós entendemos o envelhecimento como um fenômeno normal, natural, mas a partir principalmente dos 60 anos ou mais, há uma tendência, após a aposentadoria, de que nós tenhamos um volume maior de pessoas que não estarão na fase produtiva e, ao contrário, estarão consumindo não só os seus salários via aposentadoria, mas em função também de serem pessoas com mais propensão a adoecimento físico, mental, também vão fazer mais uso dos serviços de saúde. O grande desafio é para que as instituições se adequem a uma tendência lentamente crescente, progressiva, para que nós tenhamos um balanço com tendência negativa entre a produção de riqueza e o uso dessa riqueza, por exemplo, nos pecúlios, nas aposentadorias, no gasto nos hospitais públicos. A demanda, principalmente em saúde, ela é crescente com o envelhecimento, e o grande desafio é que nós consigamos manter qualidade nessa prestação de serviço, né, que é de forma mais geral doutrinada pelos governos, não é? E ao mesmo tempo tentando manter essa qualidade sem a perda da força produtiva. Isso abre mão para uma série de coisas muito interessantes, como prolongar o tempo útil, a manutenção do trabalho, do emprego, do ganho, né, através do próprio trabalho ativo, em idades que podem ser bem maiores do que a média dos 60, 65, que é a nossa tendência atual no Brasil. País de primeiro mundo, a gente vê iniciativas tanto privadas como governamentais, onde pessoas com 80, 90 anos continuam produtivas, né, produzindo a sua riqueza.
Geni, o idoso hoje, ele se cuida e é bem cuidado de maneira geral? Eu costumo dizer que a velhice, o processo de envelhecimento, ele precisa ser, educado. Nós precisamos nos educar. Uhum. São certezas que teremos e a gente precisa saber dela. É quase que o envelhecimento vai nos tomando como surpresa, porque não tem uma prática cotidiana de estudos, de conscientização, das pessoas até quererem falar do processo de envelhecimento. As pessoas não gostam. Se você propõe, talvez numa roda de amigos, elas dizem: não, não quero muito falar desse É, assunto, isso não me agrada. É como se fosse um pecado envelhecer. E aí acaba que, às vezes, a própria pessoa idosa não sabe o que solicitar, não sabe o que, entre aspas, exigir. Então, acaba que não é tão cuidado por falta dessa pessoa já envelhecida solicitar, eh, reivindicar, e aí entra uma questão muito séria. As políticas públicas para atendimento a esse público, elas parecem que estão adormecidas. Você não vê muito essa prática de. Então, a velhice vai nos pegar de surpresa no país, porque as políticas de atendimento, as políticas de formação dessa pessoa que vai cuidar do a idoso. velhice é uma coisa gradativa, né? Ela não acontece de uma hora para outra, né? Exato, mas as pessoas ficam protelando querer saber dela. Ficam protelando ou procrastinando não falar sobre o processo como se ele não fosse nos atingir. Não é uma verdade. A gente precisa desmistificar, levantar bandeiras, quebrar um pouco esse preconceito de que as pessoas envelhecidas, aposentou, acabou, não é bem isso. As pessoas podem continuar produtivas, podem continuar, até por uma sobrevivência mais de qualidade e uma sobrevivência mais positiva. Ele vê perspectivas e isso não tem ocorrido muito. E é um manancial também gigantesco, né, de experiência que esse povo, esse pessoal acumula ao longo da vida, né? E que de repente é como se fechasse um museu, né? Não precisamos dele. Essa modernidade tem alijado muito as pessoas de mais idade, Uhum. porque a gente vive uma contemporaneidade que quer descartar. Produziu muito, ótimo, se não, descarta. Pode ser objetos, pode ser patrimônios, pode ser um móvel, um imóvel, e pode ser pessoas. E tem, de certa forma, acontecido. Você é uma pessoa muito velha para ser recepcionista. Você é uma pessoa muito velha para executar uma função executiva. Você é uma pessoa muito velha para trabalhar em TI. É como se fosse já assim um preconceito eliminatório, um preconceito que dizendo, olha, aqui não te cabe. Fora que esquecem dessa experiência, esquecem dessa resiliência que Uhum. vamos trabalhando ao longo da vida, e aí a gente se reinventa ou fica estacionado. Tem uma pessoa em Goiânia, o Paulo Júnior, ele é pastor, ele tem um projeto, ele está querendo trazer para Uberlândia esse projeto que o objetivo é aproveitar essa experiência acumulada, principalmente de empresários, entendeu? O pessoal, o cara ele faz a transferência para o filho, para os filhos, tal, 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 e vai cuidar da vida, vai pescar essa coisa toda. Ele acha isso um absurdo, ele quer que esse pessoal continue se doando, não braçal, com jornada, aquela coisa toda, mas a experiência acumulada que ele tem ao longo da vida, que ele passe, que ele transmita isso aos mais jovens. Como é que você vê isso, doutor Marcos? Existe um conceito que seria a base da resposta, que é o conceito de inteligência cristalizada. Nós só temos com profundidade o aprendizado pelas experiências vividas e principalmente uma formação crítica
de caminhos mais certos a serem seguidos em tudo na vida, nas artes, todas as ciências, trabalho braçal, trabalho intelectual, visão espiritualista, em tudo existe a experimentação, o aprendizado, e o que fica sólido é exatamente o que a gente chama de inteligência cristalizada. E existe claramente um elo diretamente proporcional entre tempo vivido, experiências vividas, inclusive erros, frustrações, que ao final nos trazem aprendizado, que é a cristalização do nosso poder de compreensão da vida e tomadas de decisão. Então é lógico que, dentro de limites de saúde física, mental, estou falando de um idoso com o cérebro saudável, com todas as variações próprias do envelhecimento normal, nós teremos uma população idosa profundamente mais capacitada intelectualmente, com mais inteligência cristalizada para tomar decisões. E aí vem o grande papel da terceira e da quarta idades, entendam, saudáveis, que têm uma capacidade de passar o seu conhecimento para gerações mais novas. Ou seja, quanto mais nós usufruirmos das pessoas mais experientes, com muita vivência, para que elas possam nos passar os caminhos que seriam teoricamente mais corretos numa negociação política, no aprendizado das ciências exatas, no aprendizado das ciências humanas, nós teremos muitas das vezes, por passagem de conhecimento, uma antecipação de resultados para a população mais jovem, da meia-idade, para a juventude, inclusive na infância. Se você, mais uma vez, olha lá fora para pegar os bons exemplos, ainda hoje o Japão detém os melhores índices de longevidade, de expectativa de vida. E ainda no Japão, os muito longevos, os muito idosos, ainda têm papel como educadores dentro da família ou socialmente de forma mais aberta. As grandes empresas japonesas ainda preservam, né, nos conselhos, principalmente de atitudes de estratégia maior, os mais idosos que têm uma experiência a ser passada. Claro, existem mais jovens que dominam a inteligência artificial, a tecnologia, né? Mas isso vai ser instrumento para adequação com aquilo que é uma decisão que só a sabedoria traz. E a sabedoria vem com o tempo. Quem viveu mais tempo, usualmente tem mais margem de acerto, por ser mais sábio. Tem um levantamento que o Sebrae até publicou há pouco tempo, dizendo que a economia prateada, que é essa que movida pelos 60, 50 a mais, que em 2022 movimentou coisa em torno de 15 trilhões de dólares ao redor do mundo, entendeu? E que é uma economia que está aí ainda meio desconhecida. Ainda hoje eu conversei com uma pessoa que está trabalhando aí com um levantamento, com um projeto imobiliário numa cidade próxima aqui de Uberlândia. Eu até brinquei com ela, foi pouco antes da gente começar aqui o programa. Eu falei, escuta, e para esse projeto seu imobiliário está privilegiando a terceira idade, como é que é o idoso? A pessoa olhou para cima assim e falou, uai, como? Entende? Enquanto, bom, deixa isso para lá. Enquanto outros, entende, já estão preocupados com isso, porque o idoso hoje, o filho já casou, já foi embora, já procurou outro ninho, né? E aquele casarão grande que normalmente os mais velhos usavam, tudo e tal, hoje está só o casal, ou então Viviam só cheios e hoje ficam apenas um casal. Exatamente. Então esse pessoal está sendo já observado com muita seriedade pelo mercado imobiliário, entendeu? É um pessoal que não necessita mais daqueles casarões, grandes espaços, tudo e tal. Tem alguma renda que pode desfrutar melhor da velhice. Como é que vocês veem isso, gente?
Eu percebo o seguinte, e hoje tem um problema, né? Os filhos ainda estão ficando mais tempo com os pais. Uhum. Mas esse cuidado com o processo de envelhecimento ou com a velhice já instalada, ela é extremamente necessária. Porque se não for ter um cuidado especial, as pessoas não vão ter como morar, não vão ter como andar nas ruas, acessibilidade. A Uhum. gente fala acessibilidade, parece que é só física. Não, existem outras tantas. Celulares apropriados, cursos apropriados, apropriados no sentido de acolhimento. Você vai, tem um curso lá, mostra o local tem escada, não tem acesso privilegiado, a pessoa não vai. Até os próprios filhos vão dizer, não vá. Então, a gente tem que pensar que o país está envelhecendo a passos largos. E esse país não se preparou para envelhecer. E Uhum. aí você vê que as casas bem antigas eram todas sem nenhum tipo de acessibilidade, porque as pessoas morriam antes, não precisavam dela. E morriam em casa, né? Morria em casa É. e era velado em casa. Uhum. Tudo era em casa, no ambiente do lar. Mas hoje você percebe nos condomínios, a grande maioria das casas são de no mínimo 2 andares. Isso nem sempre tem elevadores. Se não for planejado, não vai ter condição de colocar. E essa casa vai ser totalmente inacessível para essa Uhum. pessoa se ela for envelhecer lá. Então, a gente tem que pensar um plano de você pensar para longe, de pensar à distância. Um plano diretor da cidade teria que pensar formas de como melhorar a veiculação dessas pessoas. Muitos idosos não saem por medo de cair. E aí, se você não tem uma acessibilidade clara para isso, Uhum. ele não sai, ele tem receio. Então, eu vejo que as imobiliárias tendem a pensar nessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, criam situações que dificultam. Por exemplo, a minha filha morou num apartamento que tinha acessibilidade para essas pessoas, mas para descer na piscina tinha escada. Uma escada para. Minto. Para chegar até a piscina, tinha uma Uhum. escada em todos os lugares de entrada. Então, não tem acessibilidade. A pessoa. Porque a gente fala de velhice, pode ser a minha, que estou Uhum. aqui falando, andando, dirigindo, mas poderia ser também a da minha mãe, que morreu com 92 anos. Nós estamos dentro dessa mesma categoria, mas as necessidades são diferenciadas. E não há uma preocupação maior com essas pessoas que vão envelhecendo e tendo mais dificuldade funcional, dificuldade de memória, enfim, é o que a gente chama de os velhos mais velhos, mas Uhum. estão dentro de uma mesma categoria. E isso a gente precisa trabalhar e trabalhar na mente das pessoas. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Tem um conceito latino, bem latino mesmo, de o filho cuidou o pai cuidou do filho a vida inteira e esse filho, teoricamente, teria que cuidar do pai, né? No final da vida.
Isso vale entre nós, doutor Marcos? Na nossa cultura ainda fortemente influenciada pelos conceitos mais latinos, cristãos, eu não falo de religião, mas os conceitos de instituição família, ainda que nós vejamos hoje uma mudança radical em relação à interação das gerações mais jovens com as gerações anteriores, há, claro, uma forte propensão à dependência, como a professora Geni mencionou aqui, os filhos saem mais tarde. Na verdade, essa dependência se estende, em parte, porque os filhos não querem constituir família tradicional hoje, falando aí da faixa etária dos 30, 35 para menos. Eles querem se realizar no trabalho, né, doutor Sim, Marcos? mas tendo um suporte, né, de pai e mãe, da boa comidinha da mãe, às vezes até Da vovó. da proteção econômica do pai. Mas onde eu quero dizer, nós ainda vivemos fortes influências culturais, tipicamente latinas, cristãs, onde existe ainda uma preservação do amor fraterno, do senso de responsabilidade filial para com seus pais ou avós. E essa cultura muda, de certa forma, até rapidamente, nos grandes centros. A gente vê o crescimento bastante expressivo das clínicas para acolhimento dos idosos. Nós já não temos hoje aquela visão antiga do asilo, do depositário de velhos, né? Hoje, se a gente vistoriar não só a nível público, as instituições de longa permanência, mas inclusive as clínicas privadas, verdadeiros condomínios, né, variando inclusive até para alto luxo, que hoje são necessários para que os idosos possam ter proteção, possam ter convivência, possam sociabilizar, a gente percebe sim, respondendo a sua pergunta, que ainda vivemos um meio em que o filho cuida do pai, com diversas diferenças de acordo com o senso individual de acolhimento, de responsabilidade, mas vamos dizer, progressivamente notório que isso vai diminuindo. Nós vamos tendo uma forte tendência de diminuir o número de filhos, nós temos uma forte tendência para que menos filhos não convivam até na mesma região dos seus pais. O mundo hoje é muito amplo e muitos de nós estamos, né, um dia em Nova York, um dia na China, no Brasil, e a tendência clara, que já acontece também, né, nos países onde esse fenômeno já foi antecipado, os países mais desenvolvidos, em que o idoso já se prepara para que ele seja cuidado em instituições por cuidadores contratados. Essa é uma lógica e uma tendência. E não creio que isso seja errado. Apesar da gente ter esse sentimentalismo muito gostoso, vamos até dizer, de bons mineiros, em que o avô convive com o filho, que convive com o neto, numa sucessão de acolhimento e cuidados, e isso sim sempre vai existir, mas há uma certa tendência de que nós, enquanto envelhecendo lúcidos e independentes, que nós já nos organizemos para a nossa terceira ou quarta idade, sem que nós coloquemos sobre os nossos filhos e netos a carga de serem nossos cuidadores, né? Eu acho que a tendência é que nós nos preparemos para uma autonomia em que a figura do filho, do neto, sempre vai existir, mas muitas das vezes não com aquela obrigação de nos dar banho, de nos botar comida na boca, de nos levar de tarde para passear, não é? Tomar sol. Essas coisas, logicamente, serão, ao meu ver, cada vez mais terceirizadas. Isso é muito complexo, né, doutor Marcos? Eu tenho lido alguma coisa sobre isso, sobre essa terceirização, vamos dizer assim, do afeto. Do Isso afeto, é complicado, né? O primeiro, que a função do cuidador, ela não é regulamentada.
É uma coisa meio assim, meio fantasma, né, no sentido trabalhista da coisa. E muita gente acha, dentro disso que o senhor está falando, muita gente acha um absurdo. Fala assim, pô, vai deixar seu pai num lar, num asilo, qualquer coisa assim parecida. Mas isso depende muito como o senhor disse também, da mineiridade da coisa, né? Como é que a pessoa encara esse tipo de entrega daquele que cuidou de você a vida inteira. Você está terceirizando aquilo com a outra pessoa que nunca viu aquela pessoa querida sua, seu pai, sua mãe, com qualquer coisa parecida. Como é que você vê isso, Geni? Ainda tem um outro problema, desculpa, um outro problema que por essa afetividade que nós cultivamos muito, né? A América Latina toda bem assim, e a gente vive isso. Muito família, né, Geni? Muito família, se culpa se não fizer, né? Essa é uma coisa assim, é um ato cristão mesmo. Eu vou devolver para aquela pessoa que me deu a vida. Eu existo por eles. Mas quando você vai fazer aquele cuidado, a gente não sabe fazer. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Eu cuidei até o último suspiro da minha mãe, mas eu não sabia. Então, tinha coisa que a home care falava assim, não, eu vou te ensinar a aspirar a sua mãe. E ela ficou muito assustada comigo, porque eu disse para ela, eu não quero aprender. Por que eu não queria aprender? Eu nunca fiz. Eu sei da gravidade do processo, você não pode errar um buraquinho ali. E aí eu falei para ela, não, eu não quero aprender, faça você. Ah, mas eu não venho aqui toda hora. Eu falei, mas então, é isso que a gente precisa trabalhar. Ah, minha mãe não queria comer. O que eu fazia? Eu não sabia cuidar. Ah, lógico que a gente aprende, inclusive com as dificuldades e com os erros. Mas eu acredito que isso tem feito famílias sofredoras. O ato de cuidar de quem você ama e não sabe. Tem casos de pessoas que largam o emprego para cuidar da mãe. Isso acontece muito. Agora, principalmente entre as mulheres, né? E a mulher sempre é a mais... Essa tarefa, em especial, é sempre dada à mulher. Isso. Em especial, se ela não casou. Aí é certeza que é ela que vai cuidar dos pais. É impressionante como essa é uma sobrecarga perversa que é feita. Raramente você vê um filho levando a mãe ao médico ou um filho trocando a fralda da mãe. Se são 4 irmãos, por exemplo, né? Tem uma mulher... É ela. É ela. Mas isso já é um autoconvencimento também. A mulher já pensa, não, eu que tenho que fazer. Então, porque isso foi historicamente passado, né, e passou a ser uma verdade única, que na verdade não é o que deveria acontecer. Então, agora, como o Dr. Marcos falou, já existe essa possibilidade de pensarmos em vida consciente de quem eu quero que cuide de mim. Ah, eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Eu quero cuidar de mim, eu quero contratar uma pessoa que cuide de mim, ou eu vou para tal lugar. Isso é uma consciência que vem caminhando, né, doutor Marcos? Aos poucos. Mas, eu insisto, nós precisamos saber envelhecer. E, para isso, acho que eu sou um pouco ousada, eu acredito que deva ter projetos nas escolas, desde a fase bem infantil, pensando na velhice deles a partir da nossa. Mas ele já tem que começar pensando a velhice dele. Não é a vovó sentada que vai lá contar historinha, não é a vovó que está de coquinho, não é a vovó que tá, como diz a minha filha, de vestidinho de florzinha. Numa cadeira de balanço. Numa cadeira de balanço e fazendo bolo. Tricô e bolo. Não é isso. Eu acho que está tudo certo, tem que acontecer, ou pode acontecer. Mas a minha vida também não pode parar. Eu quero estar com meu neto 24 horas por dia, mas nem sempre eu faço isso, até porque ele tem as tarefinhas dele já de horário. Mas essa visão foge
do meu alcance, porque eu quero continuar usufruindo. Eu disse para o meu marido, Orley, eu quero usufruir esse restinho de vida que eu tenho até a última gota. Ele falou, por que restinho? Eu falei, não, mas os meus talvez 30, 40 anos, eu quero viver até a última gota. Não. É muita exigência. Você está caminhando já para um ponto interessante da nossa conversa aqui, que é a finitude da vida. Mas antes disso, eu queria abordar com vocês um tema que eu discuti isso muito uma vez na TV, uma série de matérias que eu fiz, até te ouvi na época, Foi. o Dr. Marcos também. Eu abordei a questão do LGBT, do idoso LGBT, que é o gay, é o trans, aquela coisa toda. Que esse pessoal na juventude passou por muitos traumas de preconceito, aquela coisa hoje. Hoje essa coisa de LGBT está normal na vida das pessoas, como deve ser. Mas e esse pessoal idoso LGBT, doutor Marcos, como é que esse povo vive hoje? O povo não é nada pejorativo. A minha experiência com um número relativamente pequeno de idosos, né, com diferentes opções de gênero, me mostra dois caminhos antagônicos que coexistem dentro dessas pessoas. Se nós colocarmos hoje as consequências negativas dos preconceitos, das represálias, dos pais que não aceitam, inúmeras histórias de abandono. Se nós compararmos os idosos homossexuais de hoje, que passaram por muitas dificuldades para conseguirem superar todas essas pressões, com os homossexuais ou diversas outras variações de gênero que estão vivendo hoje, na sua juventude, pressões extremamente menores do que homossexuais de 60, 70, 80 anos ou mais viveram, o que eu percebo é que esses idosos hoje, a maioria conseguiu superar as dificuldades, os preconceitos, mas trazem na sua personalidade, nas suas vivências, muitos traços de solidão, muita exposição, por exemplo, a doenças sexualmente transmissíveis, Sim. que inclusive com a AIDS e outras tantas estiveram mais em voga nas gerações antigas. Essas pessoas trazem marcas que aumentam a chance de desequilíbrios emocionais, quadros depressivos, melancólicos, transtornos de ansiedade, que provavelmente os LGBT de hoje, jovens, não terão tanto quando se tornarem idosos, pela própria aceitação, a naturalidade pelo próprio acolhimento que a sociedade como um todo vivencia hoje. Dentro da formação da estabilidade psíquica do ser humano, a relação parental na primeira infância, na segunda infância, com pai e mãe, ela define muito da sua personalidade. E se nós formos analisar de forma retrospectiva o idoso gay hoje, ele viveu muita ruptura na figura de pai e mãe, principalmente há 2, 3 gerações atrás, né? O pai não aceitava e muitas das vezes eram questões tidas como desonra para a família. Essas rupturas, principalmente com jovens, adolescentes, que estavam meio perdidos, né, nas suas buscas de gênero, isso traz trauma para a vida toda. E mesmo com a maturidade, vencendo nas suas profissões, podendo fazer boas escolhas de companheirismo, são pessoas que são pessoas sofridas. Isso fortalece, sim, mas não necessariamente resolve todas as pendências, por exemplo, dessas rupturas dentro da figura paterna e materna. Eu creio que as gerações jovens atuais viverão muito menos isso, né? Serão pessoas mais bem resolvidas, serão pessoas
digamos que não terão tanta discriminação. O que a gente poderia, logicamente, tentar discutir é a influência negativa sobre os conflitos de gênero que, às vezes, a própria mídia, né, acaba favorecendo na criança hoje, ainda muito jovem, que está se formando, que está buscando um conhecimento de si mesmo e muitas das vezes numa leitura inadequada, numa internet, numa mídia social inadequada, numa novela, num filme, está sendo ainda muito precocemente estimulado, digamos, a tomada de postura de gênero sem que haja uma maturidade interna para que ele possa quase uma decidir. indução, né? Quase que uma indução, né? Eu vejo hoje meninos e meninas, adolescentes ou pós-puberdade, que não têm uma noção da sua definição de gênero. Isso é absolutamente natural que possa acontecer, mas a gente percebe que muitas das vezes essa falta de rumo, com estimulações às vezes descompromissadas, até irresponsáveis, né? Sem uma carga educativa realmente plena, podem gerar tanta dúvida que hoje o gênero daquela criança é um, na outra semana é outro. A gente percebe que não é só uma indefinição de gênero, é de valores, de ética. E aí nós temos realmente um outro assunto bem complexo, que é a crise existencial das gerações mais jovens, né? Que tem refletido numa fragilidade de qualidade profissional. Nós temos uma dificuldade hoje, né, de buscar em todas as áreas uma alta qualificação em várias profissões, quando consideramos pessoas mais jovens. Então, eu imagino que, nesse aspecto, teremos idosos amanhã com novos problemas. Nós teremos uma maior dificuldade de alcançar, por não terem alcançado qualificação, nós teremos outros problemas emocionais quando esses jovens se tornarem idosos, né? Nós não teremos lá, no futuro, a instituição família com a mesma densidade protetora, o mesmo alicerce de hoje. Talvez tenhamos no futuro esses jovens se tornando idosos sem bases religiosas, né, que seja uma ou outra religião, acabam dando suporte para boas escolhas. Teremos menos sociabilização verdadeira, já que sociabilizar por mídia está bem provado, né? Quantos amigos temos aí no Facebook, no Instagram, isso não representa amizade de fato. Então, talvez nós tenhamos no futuro crise de identidade na terceira idade, mas movidos por uma, vamos dizer, uma disfunção que está acontecendo hoje a partir da indefinição de gênero, mesmo com uma sociedade não tão preconceituosa só quanto ao gênero, né? Então, nós vamos ver muita coisa nova pela frente e temos que estar abertos a esse aprendizado, né? Como é que você vê isso, Jenny? Então, eu acredito que eu concordo com o que o Dr. Marcos fala sobre vão aparecer outros problemas, mas tem uma conscientização maior desse público sobre as dificuldades, sobre os preconceitos, e como houve essa abertura, houve a possibilidade deles transitarem melhor e isso ser mais louvável para eles e para a sociedade de uma forma geral. Mas eu falo também sobre a diversidade. Por exemplo, além disso, nós temos o nanismo, que é um público que tem diferenças, que tem dificuldades ao longo de todo o processo, desde psicológicas, sociais e físicas, né? E que quase não se fala de nanismo. Por exemplo, nós temos, vou dar um exemplo, uma mulher negra com deficiência.
ela tem uma série de problemas preconceituosos por ter todas essas características. Então, eu costumo dizer que envelhecimento é diversidade. É essa diversidade. Uma pessoa de 60 anos é uma pessoa já considerada idosa pela legislação, mas ela não tem a mesma necessidade daquele outro. Então, dentro da própria característica, existem diversidades. E isso, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito, assim como você está fazendo no programa, abrir espaço, divulgar, propor campanhas, propor entrevistas, colocar na mídia, para que as pessoas se aceitem e elas possam ter uma velhice, se não totalmente com qualidade, pelo menos com qualidade de vida. Viver muito sem viver bem não compensa. Não adianta. Tem um assunto interessante agora que eu gostaria de que vocês dois debatessem aí conosco. É sobre... Não vamos entrar agora na questão da finitude da vida, que eu acho que é um assunto muito interessante. Muita gente fala, ele vai falar de morte. Que Exato. coisa mais mórbida, né? Mas não é. Eu acho que isso é... O Dr. Marcos esteve aqui recentemente, ele falou muito bem sobre isso. Tem gente que pensa assim, eu vou morrer, quem fica aí que se vire com minhas coisas. Não pensa em inventário, não pensa em as providências legais para quem fica, né? Como é que vocês veem isso, essa irresponsabilidade do idoso que não está nem aí para o que vai acontecer na partida dele? Isso é bom e é ruim, né? Ele não está nem aí com pensamentos que vai morrer, é uma coisa boa, no sentido de que aquilo não está trazendo uma carga negativa, né? Que até acelera a morte. Mas eu concordo, né? A minha visão de vida e morte, ela é extremamente, e eu falo da visão pessoal, influenciada pelas minhas crenças. Então, a minha visão enquanto médico geriatra, gerontólogo, enquanto ser humano, enquanto humanista, ela é uma visão de que a vida, pela própria definição, está vinculada a tempo, a processos evolutivos, e existe, na minha crença, um propósito de estarmos vivos. E como isso é colocado no tempo e todo ser vivo modifica com o tempo, o ato do nascimento, a procriação, o envelhecimento, falando de ser humano, vida adulta jovem, adultice plena, meia-idade, terceira idade, quarta idade, nós estamos falando de um ciclo absolutamente natural. Insetos nascerão, procriarão, virarão adultos e morrerão em horas a poucos dias. O ser humano vai cumprir todas essas etapas com uma expectativa máxima de vida geneticamente limitada a no máximo 120 anos. Tartarugas de Galápagos, 200 anos. Sequoias, 1000 anos. O fato, então, é que a morte
ela é tão parte da vida quanto o nascimento, porque é um ciclo programado geneticamente. Dentro de qualquer visão religiosa ou não, nós estaremos cumprindo esse ciclo. Quando a gente fala de envelhecimento saudável, é a gente tentar chegar o mais perto possível do limite máximo. Exemplo, dos 120 anos, com autonomia, com lucidez, com qualidade de vida, andando com as próprias É o pernas, sonho, né? pensando com os próprios neurônios, indo comprar o pão, pagando com seu próprio provento. O que ocorre, então, é que a morte, ela tem toda essa nuance mórbida, escura, de isolamento, de solidão, porque envelhecemos mal. Morremos antes da hora. Perdemos a nossa autonomia muito precocemente. Pela vida mal vivida, pelos maus pensamentos, pelos maus hábitos, pelos vícios, ou até, isso já é uma visão mais espiritualista, porque nascemos trazendo já um relógio biológico previamente limitado por doenças, exemplo, de expressão genética, como alguns cânceres, não é? Algumas pessoas já nascem com um tempo de vida previamente limitado. A doença nos leva, ou os leva, né? Então, o que ocorre é que, em sã consciência e aceitando que a morte é tão normal e natural como qualquer outra fase da vida, enquanto profissional que trabalha em envelhecimento saudável, eu procuro, quando há maturidade e compreensão por parte do paciente e da família, eu procuro discutir o planejamento de morte. Ou seja, vamos falar de vida, de saúde, vamos tratar as doenças, mas existe um momento na vida que a gente tem que discutir a nossa finitude. Ou seja, o que nós estamos fazendo de forma concreta para nos prepararmos para uma etapa futura em que o nosso corpo vai parar de funcionar. Ou seja, eu estou me cuidando intelectualmente, eu estou me cuidando dentro da minha fé, das minhas crenças, eu estou me cuidando socialmente, eu estou investindo nas boas relações, nos grandes amigos, eu estou deixando uma obra para que as pessoas que me conheceram me mantenha imortal, enquanto coisas boas que eu pude ensinar ou ajudar o ser humano. Aí entra muito do que já discutimos aqui, o próprio poder da caridade legítima, da ajuda a quem de fato precisa. Eu estou cuidando das minhas relações energéticas? Sim ou não? O que ocorre, então? As pessoas que morrem bem são necessariamente as pessoas que viveram bem. Principalmente, fizeram o seu melhor, se deram conta, não é o mais importante, mas se doaram. Tentaram. As pessoas que fizeram conexões legítimas, sociais, com a família, com os amigos, no trabalho, né? São pessoas, e hoje, né, são a minoria, que tiveram propósitos de ética, de ajuda comunitária, cuidaram de si, cuidaram de outros, e que foram plantando uma reserva que, em qualquer momento que a morte os pegue, essa reserva é uma sensação muito potente. Valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena. Se eu juntei R$1 milhão ou nada, isso não pesa no final. Mas se eu fiz conexões boas, se eu vou ser lembrado como um ser humano do bem, que fez diferença, eu estou me preparando para morrer Deixa bem. uma boa saudade, né? Uma saudade boa. Ou seja, que alegria termos compartilhado X anos com aquele ser humano do bem. Agora, quem, por medo, ou muitas das vezes porque está muito perdido em outras prioridades, não consegue investir, inclusive em valores de continuidade, e aí eu já entraria na espiritualidade, na religiosidade, é um assunto lindíssimo e talvez seja aí a grande sacada para morrer bem, é a gente acreditar
que tudo que a gente faz aqui, a gente colhe aqui, mas a gente vai poder continuar colhendo em outros planos. É uma outra discussão em que a gente talvez teria outra oportunidade para falar sobre isso. Geni. Eu vejo o seguinte, que existem vários preconceitos e por isso se discute pouco, né? Sobre a velhice, sobre o envelhecimento, sobre a morte, né? Inclusive, essa palavra é difícil de falar para a grande maioria das pessoas. Eu acredito que nós também precisamos nos planejar. A gente tem um plano de vida e a gente... você não pode deixá-lo ir acontecendo sem isso. É o que eu falo das surpresas. Ela vai me pegar de surpresa. E tudo que nos pega de surpresa ou causa alegria ou espanto. Sim. Então, e o caso da morte não é uma alegria, certamente. E aí, como ela é muito preconceituosa, as pessoas são preconceituosas, ela é preconceituada, a morte é uma ruptura daquele ente que você gosta, daquela pessoa que você ama, então você prefere nem pensar, como se não fosse existir. Aí está um grande equívoco. Outras pessoas deixam de se cuidar e deixam a morte chegar rápido, mais do que poderia. Ela não está pensando no próximo, ela não está pensando nos familiares, ela está pensando nela. Então, eu chamaria isso de talvez, entre aspas, um egoísmo. Eu quero viver a minha vida e a minha morte, mas e os que vão ficar? Aquele que tira a vida antes. E a família? Então, é uma coisa assim, um pouco egoísta. Agora, a gente precisa falar dela, para ela não ser uma ruptura da qual você não consegue digerir. E para falar sobre ela, tem essas questões da crença. A gente tem que acreditar em algo, ou alguém, ou num ser divino, para que aquele momento seja confortável para nós naquela perda, naquela ruptura. Isso é importantíssimo. E também saber viver bem. Então, olha, eu hoje, eu gosto de dar exemplos de mim. Eu acho que as pessoas também gostam de exemplos. O exemplo Hoje, ensina, né? Ele ensina, ele te motiva, é lógico que outras pessoas também me fazem isso. E eu digo, olha, eu fico feliz de saber que eu já fiz um tanto de coisa boa até aqui, mas eu posso fazer mais. Mas eu fico feliz. No Dia dos Professores, o que eu recebi de mensagens dizendo, olha, você me marcou. Olha, eu sou professora porque você disse, você me incentivou. Eu tenho assim, lembra aquele dia que você falou aquilo? Lógico que eu não me lembro. Mas se eu fiz o bem, eu estou feliz. Se eu incentivei alguém, se eu fui bom exemplo, estou feliz. E é nesse sentido que a gente tem que levar a vida, construindo, acreditando que você está fazendo bem. Como diz Cora Coralina, né? Caridade também se aprende. Então, a gente pode exercer esse momento durante toda a nossa vida, caso não tenha existido antes. Então, são essas questões assim de cuidar do outro, de estar disponível. Eu faço com o maior prazer e sinto muito feliz e gratificada. Deixar uma saudade boa, né? São as boas lembranças que nos movem, né? Doutor Marcos, doutora Geni, foi um prazer muito grande. E o nosso tempo está ali já meio no talo. Mas o microfone está aí para as considerações finais dos dois sobre esse tema tão interessante, tão vital na nossa vida, né? Muito. Eu quero agradecer, né, a oportunidade da gente ter batido um papo. E finitude é e sempre será um espaço a ser escrito, né? Todos os conceitos estão em evolução, né? O ser humano está em constante mudança, mas a mensagem mais clara para mim é bem essa, né? A grande sacada para morrer bem é fazer valer o aqui e agora, bem vivido, com todos os preceitos de ética, de respeito a mim mesmo e ao outro. A gente realmente olhar para trás e ver que a gente deixou uma história boa para quem fica.
E para quem acredita, lembrando que todo mundo se encontra um dia, né? Com certeza. Eu quero encontrar com tanta gente. É verdade. Então, eu digo isso, né? Finitude significa o fim de um ciclo e que você não está sozinha. Então, vai acontecer para muitas pessoas e que a gente não encontre na finitude o fim da sua existência. Que a gente não encontre na finitude a ideia de uma morte que você deixa todo aquele legado e não faça mais parte dele. A finitude no sentido de, olha, eu encerrei uma fase da minha vida, espero continuá-la de alguma outra forma. Gente, muito obrigado mesmo, viu? Foi um programaço. Muito Eu obrigado. agradeço muito o convite. Já foram muitos e a gente não Pois é. conseguiu, mas hoje deu certo e agradeço muito a você e seus ouvintes. Nós é que por agradecemos, nossa Geni, atenção. pelo conteúdo maravilhoso que vocês forneceram aqui para o nosso público. Muito obrigado, gente. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua atenção. Até a próxima.